é a fé. Né? A fé é o primeiro motivo, não tem dúvida nenhuma, né? Porque a fé te salvou, a fé. Mas a fé muitas vezes pode ser uma fé conjugada, com todo mundo rezando por uma só intenção, como é a vigília de oração. Pode ser a fé que a gente pensa assim, eu tive tanta fé que eu alcancei a graça. De repente, lá no dia do juízo, parece que foi outra pessoa que rezou por ela que tinha mais fé, tinha mais crédito e conseguiu, entendeu? Por isso que a gente sempre pede um pro outro, reze por mim, né? Porque todo mundo rezando, somando-se a fé, né? E de repente tem alguém que tem mais fé que a gente consegue a graça, né? Ou tem mais mérito também tem isso. Segundo motivo, aí é a misericórdia de Deus, né? A misericórdia no sentido de que Deus não está obrigado, por mais fé que você tenha, Deus não está obrigado a operar nenhum milagre. O milagre é uma exceção à regra. Né? Então, aquilo aconteceu e a gente pediu, não, é uma coisa que vem do pecado original, da nossa vivência e tal. Então, a regra deveria ser que deveria continuar. Mas daí, por causa da nossa fé e nossa oração, ele, por misericórdia, abre uma exceção e nos cura. Entendeu como é? Então, por isso que chama-se milagre. O milagre é uma exceção à regra. Se não fosse uma exceção à regra, não é milagre. Né? Então, o milagre é uma exceção dada por uma pura misericórdia. Porque nós mesmos, nós não merecemos. Né? Só pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, então por misericórdia ele opera. E o terceiro motivo? O terceiro motivo é, geralmente, quando Deus quer que uma obra, mostrar que aquela obra é dele. Né? Então, quando Santo Inácio fundou os jesuítas, São Francisco, os franciscanos, e assim por diante, Deus coroou aquela obra que estava iniciando, de muitos milagres, para dizer o seguinte, olha, essa obra é minha. Né? Não é de Francisco, nem de Inácio, é de Deus, através deles. Né? Bom, então, quando Deus quer muito uma obra, ele coroa de milagres, por quê? Porque as pessoas olharem para aquela obra e dizem, não, essa obra é de Deus. Logo, quando essa obra é de Deus, a mensagem que a obra traz também é de Deus. E essa é a parte principal dos milagres, quando é uma questão de obra. É que Deus quer que a gente entenda a mensagem que ela nos traz. Né? Aí vamos dizer assim, mas São Francisco, qual foi a mensagem que a obra de São Francisco trouxe? Quem pode me dizer alguma coisa aí? Qual foi a obra principal de São Francisco? Alguém lembra do comunicado de Deus com São Francisco quando ele estava dormindo? Tipo sonho também? Não. Vá e reconstrói a minha igreja. Entendeu agora? Então a obra de São Francisco era para reconstruir ao lado da penitência e da austeridade dentro da igreja, porque dentro da igreja ele estava havendo um espírito mundano, um espírito de glória, de mundanismo e de dinheiro. Então, São Francisco, através da pobreza, era dado por Deus esse dom para equilibrar, né, e voltar a essa virtude dentro da igreja. E olha que existiam muitos outros santos dentro da igreja contemporânea de São Francisco, tá certo? Porém, a obra de São Francisco, para aquela época, era o que iria segurar a igreja, a tal ponto que, quando disseram para o Papa, que, não sei se vocês sabem desse detalhe, né? Disseram para o Papa condenar São Francisco de Assis como herege, que ele era bruxo. Sabia dessa agora? Pô, os cardeais, os bispos foram lá falar com o Papa. Aí o Papa chama quem para conversar? São Francisco. E aí ele fala assim, olha, não vi nada de errado em Francisco. Aí sabe o que disseram? Ó, tá vendo só como ele é bruxo? Hipnotizou o Papa. Acabou de enfeitiçar o Papa. E o Papa ficou tão assim, será que realmente ele tem algum poder e me enfeitiçou e tal? Aí eu tenho uma capela que até hoje o Papa usa, quando tem alguma dificuldade na igreja, ele vai lá, se ajoelha e às vezes passa, até o Papa João Paulo II já fez isso, se ajoelha e passa a noite ajoelhado, na pedra, tá? Não tem, na pedra, em oração, pedindo a Deus uma luz para aquele problema da igreja. Até hoje existe esse local para os papas fazerem isso, quando é necessário, né? Não é obrigatório, mas às vezes... Bom, o Papa foi lá, se ajoelhou e começou a rezar. E nesse que ele começou a rezar, ele teve uma visão. Ele viu a igreja de São João do Latão, que na época era o Vaticano, e ele viu um buraco se abrindo e a igreja caindo. Aí duas mãos seguraram a igreja e botaram ela de volta. Nisso ele olhou no buraco, quem é que estava segurando a igreja e botando a igreja de lado? Uma mão era de São Francisco. Outra de Deus. Não. O manto era marrom de São Francisco, o outro era manto branco. Todo mundo pensa que Nossa Jesus... Senhora. Não. O Papa. Não.
São Domingos de Gusmão. O outro era São Domingos de Gusmão, contemporâneo a São Francisco, né? E aí, a São Domingos foi exatamente aí. No caso de São Francisco, o exemplo da pobreza estava segurando a igreja. No caso de São Domingos, o terço que Nossa Senhora deu a São Domingos. Porque foi a ele que Nossa Senhora deu o terço, em 1214. Interessante, né? Bom, então só resumindo aqui. Então, os milagres... Eu acho que ninguém sabe nada sobre São Domingos aqui. Pode ter certeza. Ninguém sabe a história de São Domingos? Poxa, eu deveria ter trazido um livrinho que eu distribuí agora no mês de maio, para os nossos colaboradores, que conta a história do Rosário de São Domingos, que como ele recebeu o Rosário de Nossa Senhora. É muito bonita a história, né? Mas depois, quem quiser, tiver uma curiosidade, vá lá no YouTube, Mensageiros de Fátima Brasil, e procura lá, agora tem que lembrar do título, né? Porque o título é diferente, mas assim, o impossível acontece, né? Depois eu vou mandar para ti, e você passa para elas aí. Agora você fala para ti, quem receber tem que se inscrever e dar o like e compartilhar, né? Mas é um fatinho, chama-se Fatinhos de Maria. Lá foi uns 4 anos atrás já, então tá lá embaixo. Para vocês procurarem, vai ser difícil, são mais de 500 vídeos. Então eu vou procurar aqui decente, mando para ti e você manda para elas. Lá conta toda a história. O narrador é essencial, já vou avisando, tá? O narrador é essencial, mas a história é boa, né? O São Domingos é o mesmo do Rosário da Pompeia? Não, é o já. Tem uma oração para São Domingos. Todos São Domingos já se encaixa com... Quando é no pedido. São Domingos de Gusmão, pode ser. Eu tenho outros São Domingos também, né? São Domingos de Sá e tal, mas no caso São Domingos de Gusmão, tem que ver um pouquinho como é. Bom, o Santo Inácio Loyola, o que Santo Inácio Loyola ajudou na igreja? Qual era a mensagem que Deus queria dar através da obra dos jesuítas, né? Era a contra-reforma, né? Porque Lutero colocou a reforma protestante, então através da lógica, os jesuítas mostravam que a Igreja Católica era a única e verdadeira, né? E destruía toda a doutrina do protestantismo de Lutero, através da lógica e tudo, etc, né? Então cada santo, se eu for contar de todos aqui, a gente passa a noite toda, né? Cada santo que fundava sua ordem, São Bento, né? Então, todo mundo gosta muito de São Bento, né? São Bento também, São Bento teve só que o São Bento não foi necessariamente a igreja também, mas foi a sociedade como um todo, porque Roma estava sendo invadida e Nossa Senhora, quando ele comungou, São Bento comungou a Eucaristia, ele se ajoelhou diante de uma imagem, que ele sempre fazia isso, uma imagem de 70 centímetros, aí a imagem tomou vida e conversou com São Bento, e falou: olha, eu não quero você como ermitão solitário, porque até então São Bento tinha largado tudo, tinha entrado numa caverna, e ele ia viver o resto da vida dele solitário, né, para fazer penitência pela conversão dos pecadores. Aí Nossa Senhora disse para ele assim: eu quero que você funde monastérios, né, para organizar a sociedade. E ele perguntou assim: mas como será isso? Aí Nossa Senhora abriu as mãos dela, e ele viu uma luz, e nessa luz São Bento viu toda a ordem do universo, como deveria ser a organização. E aí então ele fundou o monastério para civilizar os bárbaros, em primeiro lugar, e também os próprios monges, porque até antes de São Bento se considerava monge santo, quanto mais sujo e fedido ele fosse. E São Bento mostrou que não era isso que Deus queria. Deus queria a higiene, queria orat et labore, o lema de São Bento: oração e trabalho, com organização. Tem hora para rezar, tem hora para trabalhar, e tem que ser limpo, tem que ser asseado, a comida tem que ser bem organizada, bem, né? Então, acabando com a barbárie da época. Essa era como se diz, a missão de São Bento, né? Então, quando a gente fala dos milagres, no caso nosso, que o motivo dos milagres aqui é a obra. Qual que é a obra? A visita de Nossa Senhora nas famílias. Por quê? Porque essa missão ela foi idealizada para resgatar dentro das famílias dos dias de hoje a fé e a moral. E resgatar a família como um todo, né? E atender os pedidos de Nossa Mãe. E quais são os pedidos de Nossa Senhora? A consagração, o texto e a devoção do primeiro sábado, né? Então, no caso aqui, os milagres, Deus dá para que, olha, a mensagem que essa obra traz
para o século XXI é minha. Qual é a mensagem que essa obra traz? Por fim, meu imaculado coração triunfará. A mensagem de esperança. Mas como chegar nesse triunfo do Imaculado Coração de Maria? Aí é o caminho que Nossa Senhora aponta. Fazei a consagração. Vem pedir que o Papa faça uma consagração. Quem abraçar esta consagração e rezar o meu rosário, estará assegurando a sua salvação, a conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Né? Depois, Nossa Senhora pede mais para frente o primeiro sábado. Aqueles que puderem, ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, a seguinte devoção: confissão, comunhão, rezar um terço, quem já reza o terço pode ser o mesmo, e parar 15 minutos para meditar o mistério do rosário. Isso pode ser feito em particular ou em grupo. Nós estamos fazendo agora em grupo na Igreja Nossa Senhora da Piedade. Se alguém quiser ir, né, no Novo Caminho também tem, às 6 da manhã. Né? O nosso lá é 5 da tarde. Né? Tem o terço, a meditação e a missa. Aí, agora, confissão. Confissão não tem no dia. Então, a confissão pode ser 8 dias antes, 8 dias depois. Né? Agora, tem um segundo motivo de tanto milagre também com a imagem peregrina. No nosso caso aqui. A bênção dela. A bênção que ela recebe lá no santuário, que é chamada bênção de envio, né? Que foi dada pelo padre e bispo de Portugal. Mas tem um outro motivo também. Né? Porque eu ficava assim, mas por que tanto milagre atrás desse? É que eu acompanhei outros, não vi tanto milagre e tal. O movimento que nós somos filiados hoje lá em Portugal, depois de 5 anos que eu fui descobrir quem era o fundador do movimento. Era uma mulher. O nome dela era Maria de Fátima. Pegou? Ela já pegou. Ela já pegou. Você está mais lenta aí, marcha lenta. Ela está na quinta marcha, você está na primeira aí, né? É Nossa Senhora. Mas não, foi Nossa Senhora que fundou, foi Nossa Senhora oficialmente mesmo. Nossa Senhora, a Lúcia perguntou para Nossa Senhora no convento: eu devo sair para divulgar os seus pedidos ou devo ficar no convento? E Nossa Senhora falou: não, minha filha, você vai ficar no convento e vai demorar a sua vida para que meus pedidos sejam ouvidos pelas pessoas fora do convento. Mas você vai chamar o Padre Formigão e ele vai fundar um movimento para mim, para que esse movimento difunda pelo mundo inteiro os meus pedidos. E esse movimento é que a gente foi filiado lá em Portugal, entendeu? Então, imagina o seguinte: se Deus fez tanto milagre para provar que a obra de São Bento, Santo Inácio, São Francisco era uma obra dele, imagine a obra da mãe. Entendeu, irmão? E aí é que eu fui entender por que tanto milagre. Né? Essa obra é direto da mãe dele, fundada pela própria mãe dele, que veio em Fátima dizendo: eu vim porque Deus quer. Ela veio, Nossa Senhora já veio como mensageiro de Deus. E hoje nós somos os mensageiros de Fátima, como eles chamam lá em Portugal. Né? Então é um prolongamento daquilo que Nossa Senhora pediu. Então, independente da virtude ou não do missionário, se é bom, se é ruim, se é santo ou não, a obra é santa. A obra foi fundada pela própria mãe dele para que difundisse esses pedidos em cada coração. E aí a gente entende por que tem tantos milagres e tantas conversões também. Temos conversões de evangélico, de espírita, de ateu e todo canto aí. Né? E aí é o que Nossa Senhora, eu encerro dizendo o seguinte: olha, essa coroação então não é só uma coroação festiva do mês de maio, né, que já passou, mas é uma coroação, sobretudo, o que? Votiva, do devoto. Aquele que diz assim: eu entendi, eu amo e eu vou servir. Então, quando a gente coroa Nossa Senhora, dizia o Papa João Paulo II, nós já estamos dizendo: eu amo e quero servir. Então, para nós, essa coroação é uma consagração. Ah, mas vale igual a consagração pelo mestre São Luís? Vale. Em que sentido? No sentido que o próprio São Luís fala no livro dele. Toda consagração vem do interior da pessoa. Quando a pessoa diz assim: eu quero ser consagrada, diante do Santíssimo Sacramento, diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante de Deus já está consagrado. Mas para que tem que fazer então o curso da consagração? O curso da consagração é para você se aprimorar. Não é ele que lhe faz consagrado, é um ato de vontade. O que lhe faz consagrado é o ato de vontade. Agora, o curso é para que você seja um bom consagrado, para que você entenda e escape, como diz São Luís, das malícias do demônio. Por isso que o livro é Tratado... Não. Esqueceu a principal palavra aí. Tratado da verdadeira. Se ele fala da verdadeira é porque tem a falsa. Aliás, o motivo que São Luís escreveu o livro foi por causa disso. Ele falou: percebo que muitos consagrados de Nossa Senhora estão caindo em armadilhas. Diz o inimigo. Devotos de Nossa Senhora. Aí ele chama de falsas devoções. E ele ainda classifica lá no livro 7. Lembra disso? Da 7? 7 falsas devoções.
ele explica uma por uma. Depois ele dá o remédio. Ele fala, para ser um bom devoto tem que ser assim, assim, assim. Mas todo o livro tratado é para que a gente seja um verdadeiro devoto, um verdadeiro consagrado. Entendeu? Ou seja, todo mundo pode se consagrar. Quem vai ser um verdadeiro consagrado? Quem vai realmente colocar em prática a consagração. Entendeu a questão? Então, aqui quem quiser sairá consagrado. Porém, aqueles que puderem depois fazer o curso da consagração, a gente sempre recomenda. Né? Por quê? Porque deve ter um aprimoramento. Né? É mais ou menos como vou dar um exemplo aqui que vai assustar vocês, mas enfim. Né? Todo mundo sabe o que é crisma, né? Isso. Muitos até passam mais da metade da vida sem ser crismado. Batiza, faz primeira comunhão, alguns até se casam, né? Sem ser crismado, acontece. Já conheci alguns casos. Isso aí é crismado quando lá no final da vida, lá no meio da vida, dá um clique, rapaz, vou tentar aqui um curso para crismar, né? Mas se vocês pegarem o catecismo, a crisma, o sacramento da crisma, ele não vem depois da comunhão. Pode pegar lá, qualquer catecismo. Ele vem depois do batismo. Batismo e confirmação. Né? A tal ponto que a igreja teve um tempo que batizou e crismou crianças. Sabia disso? Houve um período. Eu fui crismado com 7 meses de idade. E aí, como é que ficou a preparação para a crisma então? Como é que ficou o catecismo? Entendeu? Eu fui crismado com 7 meses. O bispo crismou, né? Ele falou, é o último ano que eu vou poder fazer isso. E aí vai todo mundo lá, né? Em Araconga, dessa de Apucarana e tal. A moral da história. Depois que eu entendi melhor, até perguntei para um padre, eu tenho que eu posso me crismar de novo? Ele tá ficando louco, filho? Crisma é só uma vez, né, na vida. Mas se tem um documento, tem, tudo direitinho. Então, você já está crismado. Agora, se você puder fazer um catecismo para poder você aprimorar a sua fé, eu aconselho. Então, a gente tinha um curso lá de catecismo que eu vi no acampamento lá. Aí eu pedi dispensa dos jogos para poder participar do catecismo, para fazer um bom catecismo. Né? Eu já tinha feito primeira comunhão, tudo, mas eu queria fazer um catecismo mais reforçado. E de lá para cá, não parei mais. Né? Então, você vê, o sacramento da crisma vem depois do batismo. Né? Só que daí a igreja colocou com 14 anos, por quê? Para ter uma preparação melhor, para que a pessoa se prepare melhor e na hora da crisma, não fale o que a maioria fala quando faz a crisma. O que a maioria fala quando acaba aqui? Fez catecismo para a primeira comunhão, aí depois faz o catecismo para a crisma, quando crismou, sai da igreja e fala, ufa, acabou. Não tem uns que falam isso, não? Já viram? Eu já vi vários falando isso, né? E eu vejo vários bispos no sermão dizendo, na homilia, né? Crisma não é acabou, a crisma é o começo, né? Tinha um bispo lá em Londrina que dizia, crisma é carteira de trabalho, agora vocês vão trabalhar para Jesus Cristo, né? Bom, então a consagração é muito parecida. Sai daqui, é como se fosse aqui a crisma de 7 meses de idade, né? Todo mundo sai consagrado, aqueles que quiserem, logicamente depende de cada coração. Mas depois faz um curso para poder se aprimorar na consagração e entender melhor. Você chegou a estudar as 7 falsas devoções lá? Chegou, né? Não ia falar para você entrar lá no canal no Sede Fácil Brasil e ver lá, tem as 7 falsas devoções também. Pode, né? Veja até o 8º, tá? Não para no meio não, para não ficar com minhoca na cabeça. Tá certo? Porque se você vê um e para, aí fica com... Você tem que ver o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. O que é o 8º? O 8º é a resposta. Tá certo? Bom, então agora eu convido aqui os anfitriões, agora a sorteada foi você, né?